Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Então, essa semana vão ter três videoaulas, tá? E as três vão falar de polarização, tá? Eu dividi em três porque a gente vai ver tipos diferentes de como você consegue polarizar uma onda eletromagnética. Em especial a luz, né? A gente vai falar algumas coisas também focando na luz, tá? Na primeira videoaula, a gente vai falar sobre a polarização por absorção. Na segunda, vai ser por espalhamento e por reflexão. E na terceira videoaula, a gente vai falar da polarização que a gente consegue através de materiais cristais birrefringentes. Tá certo? Então, o que é a polarização? Né? Porque a gente já falou tanto, a gente já falou de polarização, né? Uma onda polarizada. Aqui a gente precisa, vamos supor, uma onda polarizada, e em nenhum momento a gente parou e explicou o que era uma onda polarizada. Espero que agora, depois das videoaulas, esse tema fique mais tranquilo e que vocês entendam o que é uma onda polarizada. Tá? Então vamos para o nosso quadro. Então veja, videoaulas anteriores, né? Quem está pegando essa primeira videoaula, se você buscar videoaulas anteriores, a gente viu que as ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Né? Através das equações de Maxwell, a gente provou isso, que uma onda eletromagnética é uma onda transversal. Né? Claro, só lembrando vocês rapidinho o que é uma onda transversal. Né? É uma direção de oscilação, é perpendicular à direção de propagação. Ou seja, se minha onda aqui em cima, né? Ó, se minha onda está se propagando nessa direção, né? O campo elétrico pode estar oscilando nessa direção. Opa, né? Nessa direção aqui. Espera só um pouquinho. Por que ele não está clicando? Vamos voltar aqui. Pode oscilar nessa direção aqui, né? Para cima e para baixo. Mas também pode oscilar o campo elétrico nessa direção aqui, entrando e saindo do quadro. Certo? Mas eu posso ter vários campos elétricos, né? Aqui, e aí um pode estar assim, outro pode estar perpendicular, o outro pode estar aqui, né? Tudo neste plano formado por esses dois vetores. Né? Então isso é uma onda transversal, né? Que você tem a propagação num sentido e a oscilação, né? Num sentido perpendicular à propagação, tá? E isso vale para o nosso campo elétrico, na nossa onda eletromagnética, e também vale para o nosso campo magnético, tá certo? Bom, agora, em nenhum momento a gente foi lá, a gente deduziu a equação da onda através das equações de Maxwell. Em nenhum momento a gente viu a evidência dessa característica das ondas eletromagnéticas serem transversais. Né? A gente viu o fenômeno de difração, de interferência, que mostram, por exemplo, que a luz, as ondas eletromagnéticas, elas são ondas. Mas observem que de vez em quando a gente até usava exemplos que a gente tem o fenômeno de difração, o fenômeno de interferência para onda sonora, para onda na água, né? Se bem que a onda na água é uma mistura transversal e longitudinal, né? Mas a onda sonora é longitudinal. Então, o fato da luz sofrer difração ou interferência não significa que nada mostre se ela é uma onda transversal, não. Só mostra que ela é uma onda, tá? Então, agora, o fenômeno de polarização, esse sim, traz a prova que a nossa onda eletromagnética é uma onda transversal. Né? Uma prova empírica. Né? A prova matemática a gente já fez. A gente vai ver uma prova empírica agora, a prova da natureza, a gente vendo sobre isso. Tá certo? Bom, antes de a gente ir para a onda eletromagnética, eu queria trazer um exemplo de uma onda mecânica que vocês conhecem bem. É uma das mais clássicas ondas transversais mecânicas que nós temos, que é a onda na corda. Né? O que nós temos na corda? Observe que esta onda aqui está se propagando na direção X. Vamos mudar essa cor aqui, porque no desenho não aparece, né? Opa.
novo, popular aqui, né? Então, observe que essa onda está se propagando na direção X, né? E ela está oscilando somente aqui na direção Y. Né? Então, como a nossa corda está oscilando só na direção Y, e vejam que ela é transversal, então ela também podia estar oscilando na direção Z. Mas quando ela está oscilando só na direção Y, ou seja, a direção de oscilação ela é constante, a direção é constante, ela está só na direção Y, né? Então a gente diz que essa onda é uma onda transversal linearmente polarizada na direção Y. Porque ela está oscilando só na direção Y, ela está se propagando na direção Z. Agora, se a gente pegar e olhar essa aqui, essa próxima, o que nós temos? Nós também temos uma onda mecânica, onda na corda, se propagando na direção X, mas agora observem que a oscilação dela agora é na direção Z. Né? A direção de oscilação também é constante no tempo, é sempre na direção Z. Então, para essa onda mecânica aqui, para essa corda, a gente diz que é uma onda transversal linearmente polarizada na direção Z. Certo? Então, veja que a equação da onda transversal, ela permite que eu tenha uma corda agora que, quando eu olho, eu vejo uma combinação de uma oscilação no eixo Z com uma combinação no eixo Y. Certo? Quando a gente vê essa combinação, o que nós temos é desse lado aqui. Né? Como se a corda estivesse fazendo uma espiral, certo? Com os raios bem conhecidos, né? Essas distâncias. Então é como se ela estivesse vindo em espiral. Ela está se propagando no eixo X, né? E agora a oscilação dela está variando, né? A direção. Em horas ela pode estar 100% para cá, num ponto, mas depois ela pode estar 100% para fora. E em várias etapas é uma combinação das duas direções, certo? Então ela está vindo aqui com espiral, né? Então veja, desculpa. Se eu pegar uma corda, o primeiro caso linearmente polarizado em Y, é como se você estivesse oscilando aqui, né? Linearmente polarizado em Z é como se estava oscilando a corda aqui. Agora, o que você está fazendo? Você está oscilando aqui e aqui. Então, você tem dois sistemas oscilando ela e ela sai como se fosse um espiral. Né? Observem que se a gente chegar aqui e colocar uma barreira física, como a gente estava falando numa corda, a gente coloca uma barreira física e uma fresta bem fininha na direção do eixo Y, o que vai acontecer? Essa corda que está vindo aqui nesse espiral vai acontecer que a oscilação nessa direção aqui não vai conseguir passar pela fresta. E o resultante, quer dizer, você vai ter uma dissipação de energia ali, porque você vai ter um monte de colisão acontecendo para quem quer vir pelos lados, né? Não vai passar, e só vai passar na direção Y. A oscilação, né? Está se propagando na direção X, a oscilação que vai passar aqui é só na direção Y. Então o que a gente diz? Olha, e se essa placa aqui, ela faz que uma onda que está oscilando, né, transversal a X, está oscilando em todas as direções, ou seja, está oscilando em Y, em Z, quando passa por aqui, ela se torna uma oscilação numa direção só. E ela se torna linearmente polarizada. Né? Então, o que a gente tem? Olha, a onda transversal não polarizada, passando através de uma fenda polarizadora. Então, a gente vai dizer que essa fenda aqui se chama fenda polarizadora. Por quê? Porque ela pega uma corda, né, entre aspas, não polarizada e transforma numa corda polarizada. Tá? Então, aqui em amarelo, após passar a fenda, teremos uma onda linearmente polarizada na direção Y. Tá? Então, tudo bem, entendeu? Onda mecânica, né? Uma onda transversal clássica, então a gente entendeu. Então agora a gente vai ver a mesma ideia para uma onda eletromagnética. Mas veja, onda eletromagnética, será que uma fresta vai funcionar? Não parece, né? Não tem nada mecânico ali, não sei. Mas vamos ver como a gente pode fazer, tá? Bom, então algumas coisas
que a gente tem que lembrar, tá? Opa, por que foi? Então, primeiro, uma onda eletromagnética, eu falei lá no começo o exemplo do campo elétrico, né? A gente sabe que uma onda eletromagnética, a gente tem o campo elétrico e o campo magnético. Eles são perpendiculares entre si e são perpendiculares à direção de propagação da onda, tá? Mas vejam, por convenção, para a gente trabalhar, a gente não precisa ficar trabalhando ao mesmo tempo o campo elétrico e o campo magnético. Por quê? Porque eu posso trabalhar com o meu campo elétrico, se eu sei o meu campo elétrico e sei a direção de propagação através do vetor de Poynting, eu tenho o meu campo magnético. Se eu quiser só trabalhar com o meu campo magnético, eu sabendo o campo magnético e sabendo a direção para onde a onda está se propagando, eu também encontro o campo elétrico. Então, a gente pode, na hora de estudar a polarização, a gente pode optar por estudar ou só o campo elétrico ou só o campo magnético. Porque se eu quiser saber como está o outro, eu já sei, olha, é perpendicular ao campo elétrico, e, né? Se eu estou estudando o campo elétrico e quero saber o campo magnético, tudo bem, ele é perpendicular ao campo elétrico e perpendicular à direção de propagação, tá? Por que a gente vai, né, por convenção, a gente vai estudar a direção de polarização da onda como a direção do campo elétrico? Porque o campo elétrico, ele faz com que o movimento de elétrons, e a maioria dos equipamentos, né, são sensíveis ao campo elétrico, tá? Então, quase tudo tem elétron, né? Então, a gente vai estudar o campo elétrico como sendo a direção de polarização. Mas, de novo, se eu sei qual a direção de polarização do campo elétrico, eu já sei qual que é a direção do campo magnético, tá certo? Bom, então, optando, né, pela direção de polarização da nossa onda como a direção do nosso vetor elétrico, do campo elétrico, né, o plano determinado pelo vetor E e pela direção de propagação vai ser chamado nosso plano de polarização. Tá? Então, uma onda linearmente polarizada permanece com a direção constante à medida que a onda se propaga. Nada diferente do que a gente viu para uma corda, em relação à onda transversal da corda. Né? Então, a gente vai dizer que quando eu tenho uma onda linearmente polarizada, significa que o campo elétrico E ele vai permanecer constante durante a medida, né, que ela se propaga, se ele é linearmente polarizado. Aqui a gente pode ver um exemplo, tá? Então observem, aqui eu trouxe o campo magnético junto, mas eu acho que aqui essa vai, é a última sequência que vai aparecer os dois, né? Depois a gente só vai mostrar o campo elétrico. O campo magnético, vocês sabem onde vai estar, baseado na direção e no campo elétrico, tá? A gente sabe como levar de um para o outro. Bom, então observem que agora a gente não tem mais uma corda, agora a gente tem uma onda eletromagnética, ela está se propagando na direção X, né? O nosso campo elétrico ele só está oscilando na direção Y, né? Só na direção Y. Está aqui nesse eixo aqui, ele está oscilando. O nosso campo magnético está oscilando na direção Z, né? Somente na direção Z. Então, observe que a gente, como o nosso campo elétrico está oscilando somente na direção Y, e vejo que este campo magnético verde, ele se refere a essa onda azul. Se eu tiver um campo elétrico que está oscilando, por exemplo, aqui na relação Z, nós vamos ter um campo magnético que vai estar representado, o campo magnético devido a este campo elétrico aqui, tá? Então, cuidado, que não quer dizer que se eu tiver uma oscilação do campo elétrico nessa direção e nessa direção aqui, dizer assim, olha, o campo elétrico está oscilando na mesma direção do campo magnético. Não. Este campo elétrico aqui vai ter o seu campo magnético. Tá certo? O verde é desse roxinho azul aqui, tá? Bom, então quando a gente tem um campo elétrico que a direção de oscilação se permanece constante, como esse caso aqui, só fica em Y, né? Na direção do eixo Y para mais Y ou menos Y, a gente diz que a onda eletromagnética ela é linearmente polarizada. Neste caso, é a direção Y, por causa
do nosso desenho aqui, né? A gente podia fazer na direção Z. A gente só não podia fazer na direção X porque o nosso campo elétrico ele não vai oscilar na direção de propagação, tá certo? Então, se ele está oscilando na direção Y, a propagação no X, o nosso plano XY é o plano de polarização. Mas observem que não tem por que sempre ficar desenhando algo assim. Se você já entendeu como funciona, a gente pode simplificar um desenho como este aqui, tá? Então observem que o que nós temos? Nós temos nosso eixo Y aqui, o nosso eixo Z, e agora eu só estou representando o nosso campo elétrico. Essa bolinha aqui significa que ela está se propagando saindo do quadro, tá? Então, observem, aqui está o nosso eixo de nosso eixo de oscilação dessa nossa onda linearmente polarizada no eixo Y, né? Então, ela só vai ficar oscilando aqui. Então, esse é o símbolo que a gente diz para, né, para dizer assim, olha, esse campo elétrico ele está linearmente polarizado na direção Y. Bom, o que acontece? Que em algumas fontes, por exemplo, como o sol, né, ou uma lâmpada incandescente na nossa casa, sem spoiler, né? O que nós temos? Os átomos eles se comportam de maneira independente, né? Então, você vai estar os átomos, os decaimentos e criando luz, gerando luz de maneira aleatória, todos, né, estão se propagando numa direção, a luz ali, na mesma direção. Só que qual é o pré-requisito? O campo elétrico tem que estar perpendicular a essa propagação. Então, você pode ter uma produção ali, um átomo produz uma luz onde que o teu campo elétrico está oscilando na direção Y, mas o átomo vizinho produz uma onda eletromagnética luminosa que o teu átomo está oscilando perpendicular àquele outro. E aí um pode estar na diagonal e assim por diante, né? Então, como os átomos se comportam de maneira independente, as emissões dessas fontes não apresentam um único plano de polarização, né? A gente sabe que todos estão perpendicular ao eixo de propagação, mas a gente tem um plano inteiro perpendicular ao eixo de propagação. Se a gente tem aqui o nosso eixo de propagação, que a gente está usando X, a gente olhar aqui, ó, a gente tem um plano inteiro. Oh, meu Deus, isso aqui ficou feio, né? A gente tem um plano inteiro aonde que o nosso campo elétrico pode estar, a direção do campo elétrico pode estar, né? E aí, como eu tenho vários átomos produzindo essa nossa luz, cada um pode produzir a onda eletromagnética, né, o campo elétrico numa direção pertencente a esse plano. Então a gente vai chegar até nós uma combinação de muita gente, né? Então, mas basicamente o que eu falei aqui, né? A radiação tem muitas componentes distribuídas ao redor da direção de propagação, certo? Então, como a gente vai representar? Aqui está o desenho, tá? Este símbolo aqui significa que nós temos o caso de uma onda não polarizada. Quando a gente está olhando para o Sol, quando a gente está olhando para uma lâmpada, a luz que chega até nós é uma onda não polarizada, tá? Então, um dos jeitos de simbolizar que a luz é não polarizada é isso aqui, né? Olha lá, o pontinho preto significa, olha, essa onda ela está saindo aqui da tela, né? Eu falo quadro porque simula um quadro, mas está saindo da tela e o nosso campo elétrico está oscilando em várias direções. Observem que cada flecha aqui vai ter o seu campo magnético, tá certo? Que a gente, né, se você quer saber a direção do campo magnético para este campo elétrico aqui, você sabe a direção, você vai lá, né, aplica lá o vetor de Poynting, faz o produtinho vetorial, a gente encontra a direção do campo magnético também, certo? Então esse aqui símbolo é o símbolo de onda polarizada. E o que é uma... Opa, polarizada não. Onda não polarizada, né? A nossa onda polarizada é este símbolo que está circulado em rosa, que eu fiz a flecha agora, tá?
Essa aqui sim, essa que está sendo mostrada ali é uma onda linearmente polarizada. Em qual eixo? Eixo Y. E aqui nós temos o símbolo de uma onda não polarizada, né? Uma superposição aleatória de muitas ondas polarizadas, certo? Bom, a gente tem um outro jeito que vocês vão ver que é o que a gente mais usa, que é para representar essa onda não polarizada. Que é o quê? Imaginem só, se nós pegarmos aqui, eu vou tentar fazer uma linha aqui, ó. Opa, quase deu. Vou fazer de novo. Uma linha reta aqui, não foi bem reta, e uma outra linha reta aqui. Dois eixos perpendiculares, certo? Se eu pegar este vetor aqui, ó, eu posso escrever esse vetor como uma componente nesse eixo aqui, uma componente nesse eixo aqui, certo? Então eu consigo, se eu escrever essa componente e essa componente, eu posso vir aqui e apagar esse vetor aqui. Já coloquei ele nos eixos, certo? E é equivalente. Eu posso pegar esse vetor aqui, ó, coloco minha componente aqui, minha componente aqui. Aí, opa, já tirei esse, posso tirar esse. E eu posso tirar todos escrevendo, consigo escrever todos esses vetores somente com esses nossos dois eixos, onde este eixo aqui é a combinação de cada um desses vetores, e esse eixo aqui também é a combinação, né? Então vejo que eu consigo fazer um equivalente dessa figura aqui com dois eixos só, onde cada um eixo vai ser a combinação, né, de a decomposição de cada um dos vetores em cada um dos eixos. É aqui que nós temos aqui. Então, observem que esta figura aqui, ó, ela é equivalente a essa aqui. Eu fui fazendo aquilo que eu falei para vocês. Peguei este vetor aqui, ó, decompus, né, escrevi ele em relação a dois eixos perpendiculares, apaguei ele e fui fazendo com todo mundo. Então, quando a gente vê esta imagem aqui, significa que é uma onda não polarizada, né? Por quê? Vejam, ela está se propagando saindo aqui do monitor, né? E ela só pode ter componentes do nosso campo elétrico saindo aqui nesse plano aqui, né? Não tem como ter componentes saindo do quadro e entrando por quadro, porque é uma onda transversal, tá? Então aqui é um símbolo, é um outro jeito de representar uma onda não polarizada, tá? Bom, eu já descrevi, mas aquilo que eu falei para vocês, por mais que eu já falei, eu gosto de ler, porque daí reforça, né? Eu estou gostando de colocar bastante texto, porque se eu não boto os textos, vocês ficam só dependentes do que eu falo. Assim vocês podem pausar o vídeo, anotar, ler, né? Então, vale a pena, eu acho, reforçar, né? Então, o que eu já falei ali, mostrei o desenho, né? Os vetores do campo elétrico E são aleatórios, representados pelas suas componentes resultantes sobre quaisquer um dos eixos perpendiculares. Certo? Acho que não tem nenhuma dúvida, mas dá uma pensadinha, né? Sempre pense que um vetor ele pode ser escrito perfeitamente através de duas componentes que são perpendiculares, né? Bom, então as componentes têm a mesma amplitude e a diferença de fase entre elas varia aleatoriamente, né? Então o que nós estamos fazendo aqui, para esse nosso exemplo, todos têm a mesma intensidade, todos têm o mesmo tamanho. O que muda, né, é a diferença de fase, se uma está adiantado ou atrasado. Isso mais para frente vai ser bem útil quando a gente for ver polarizados circularmente ou elipticamente polarizados, mas no final, na terceira videoaula, tá certo? Agora, para a gente finalizar, não que esteja perto do fim, mas para a gente ir, a gente viu basicamente o que é a polarização, né? Polarização é pegar uma onda que está indo numa direção. Então, se ela está indo, né, numa direção, por exemplo, está indo na direção da câmera, eu não vou ter oscilação neste eixo aqui. Nesse eixo não há oscilação. Eu vou ter oscilação, e nós estamos pegando o nosso campo elétrico, mas é do campo elétrico e do campo magnético, perpendicular ao meu braço aqui, é o eixo do braço. Essa oscilação, ela pode ser assim,
ou assim, né? Então, observe, se a minha oscilação é só assim, eu tenho uma onda linearmente polarizada neste eixo para cima e para baixo. Se a minha oscilação ela só é assim, ó, né, eu não consigo fazer no braço um senoide, mas se ela só está aqui oscilando nesse eixo aqui, nós temos uma onda linearmente polarizada nesse eixo perpendicular aqui ao meu braço e o outro eixo estava aqui. Né? Propagação aqui, um eixo de oscilação aqui e aqui. Agora, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma combinação, ela está oscilando assim e assim. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas quando a nossa onda, o campo elétrico, ele está oscilando tanto nessa direção aqui, quanto nessa direção aqui, então nós vamos ter uma combinação, uma soma vetorial para ver onde que vai estar num certo ponto, né? Então a gente vai ter uma combinação e a gente diz que a onda é não polarizada, né? A onda é não polarizada. Agora o que a gente vai ver? Como a gente consegue polarizar a onda? Por exemplo, uma onda mecânica que é a corda, eu posso colocar um obstáculo com uma frestinha que só vai passar quem está oscilando aqui na direção da fresta. Quem está contra vai bater e não vai passar. Agora, para ondas eletromagnéticas, é um pouco mais delicado. Então, a gente vai ver vários jeitos de você conseguir uma onda polarizada. A primeira delas, que a gente vai ver agora nessa videoaula, é a polarização por absorção. Tá? Então, qual que é a ideia? Né? A ideia é a mesma coisa da corda. Eu preciso de um filtro que só permita que passe um sentido de oscilação. Então, se o meu campo elétrico está vindo nas duas direções, oscilando nas duas direções possíveis, então, de novo, no meu campo elétrico, ele está indo nessa direção aqui. Ah, o campo elétrico não. A minha onda está indo nessa direção aqui. O meu campo elétrico ele só permite oscilar aqui e aqui. Né? Se eu quero polarizar, eu quero dizer assim, olha, esse campo elétrico que está oscilando aqui e aqui, quando passar por esse meu mecanismo de polarização, ele vai só oscilar aqui ou só vai oscilar aqui. É isso que eu quero fazer. Então, um jeito é o quê? Absorção. Eu tenho o meu campo oscilando aqui e aqui. Se eu consigo uma maneira de absorver quem oscila nesse sentido aqui, então quando está vindo o campo, quando ele passa por um material, ele absorve quem está nesse sentido aqui, só sai quem está no outro sentido. Essa é a ideia. Agora, como absorver isso? Né? Bom, então vamos buscar nossos filtros polarizadores. Como a gente pode fazer um filtro polarizador? Então, o filtro polarizador ele vai depender muito do tipo da onda eletromagnética. Se é uma onda de rádio, se é uma micro-onda, se é uma onda de luz, se é um raio-x, né? Vai depender. Vai depender do tipo, cada um com as suas características. A gente vê os efeitos, nós temos as características diferentes de cada onda. Por exemplo, micro-ondas. Micro-ondas, um comprimento de onda de centímetros, a gente consegue fazer um filtro muito legal e muito fácil, né? Então, só repetindo aqui, né, os filtros utilizados apresentam diferentes detalhes na construção. Então, no micro-ondas, a gente tem uma grade de fios condutores próximos e paralelos. Vamos imaginar um micro-ondas que está emitindo uma luz polarizada. Tá? Então, primeiro, vamos imaginar um micro-ondas emitindo uma onda polarizada. Aqui, atrás da grade aqui vocês vão ver, é o meu emissor de micro-ondas. Esse emissor, ele está emitindo onda polarizada na direção Y. Eu coloco uma grade metálica, aqui é isolante. Você tem um isolante aqui, e fios metálicos, né? Hastes metálicas. E coloco um detector de micro-ondas. Ou seja, quando eu ligar o meu emissor de micro-ondas, sem a grade, ele fica dando um sinalzinho lá. Tec, 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 tec. Ou seja, a micro-ondas está chegando. Você desligou, o sinal para. Certo? E aí,
Você coloca esta grade aqui e o sinal para. Tá ligado o emissor de micro-ondas e o teu detector não tá mais fazendo sinal nenhum, não está detectando nada. Ou seja, o detector, quando eu coloco essa grade, ele não está detectando micro-ondas algum. Aí você pensa, eu acho que o detector está estragado ou parou de emitir micro-ondas. Aí você tira a grade, ele começa a detectar. Opa, então tem a ver com a grade. O que será? Bom, então de repente é colocar metal ali na frente. Aí você pega esse mesmo sistema e só vira a tua grade. Ao invés da tua grade que estava na vertical, agora a tua grade vai estar na horizontal. E você escuta o teu detector de micro-ondas como se não tivesse grade alguma. Opa, então não é só passar por metal. Né? Tem alguma coisa aí. O que será? Vamos pensar no campo elétrico. O que o campo elétrico faz? Com quem ele gosta, quem ele interage? Com as cargas. Né? Observe que a gente está falando que o nosso micro-ondas está emitindo onda polarizada. Então, quando... Opa, eu me perdi a caneta aqui. Cadê ela? Ali. Nosso primeiro exemplo, olhem nesse primeiro exemplo aqui. Quando ele está emitindo, observe que a oscilação, o campo elétrico está oscilando nessa direção aqui. Quem nós temos aqui livre para se mover? Os elétrons. Né? Essa grade metálica, só que aqui ela é isolante, tá? Tem que ser isolada nas extremidades para a gente não ter corrente. Quer dizer, a gente vai ter corrente, mas corrente confinada, né? Então, quando a nossa onda eletromagnética passa aqui, ela oscila, né? Os elétrons que estão aqui livres para correr aqui nessa grade aqui, ó, estão livres para correr aqui. Quando eles recebem essa onda eletromagnética, eles oscilam aqui dentro. Né? Porque eles sentem a onda eletromagnética, né? A onda eletromagnética. Então, os teus elétrons oscilando aqui dentro, eles vão dissipar energia por efeito Joule. Né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que o elétron oscilando, ele também vai gerar uma radiação, e essa radiação acaba fazendo com que a micro-onda seja refletida. Mas boa parte, e aqui eu acho que o mais importante é entender que os elétrons aqui eles estão se movendo nessa direção, junto à onda, e nisso está dissipando energia. Então toda a energia está sendo absorvida. Eu estou falando toda, mas a gente sabe que isso é num caso ideal. Num caso real, você vai ter até às vezes 90%, dependendo do teu sistema. Mas aí não é 100%, sempre vai ter um pouquinho passando, tá? Aí você diz, tá, beleza, eu entendi. Só que, na segunda situação, eu também tenho a grade metálica, também tenho meus elétrons ali. Por que ela não funciona? É como se não tivesse. Sim, porque nós temos nossos elétrons aqui, ó. Só que eles não conseguem saltar de uma haste para outra. Observe que a nossa onda está linearmente polarizada em Y. Então, o nosso campo elétrico está nessa direção aqui. E os nossos elétrons, eles não... Né? Eu teria que ter um campo elétrico muito, muito, muito intenso para ele saltar daqui para cá. Não vai acontecer. Então, eu não tenho nenhum estímulo para os meus elétrons nessa direção aqui. Né? Eu só tenho estímulo, né? O campo elétrico está vindo aqui e diz, vão para cima, vão para baixo. Eles falam assim, mas eu não consigo ir para cima e para baixo. E aí eles não absorvem energia. E o teu onda passa. Legal, né? No começo, quando eu comecei minha graduação, no segundo semestre, eu trabalhei por um período no Labdex. Deve existir ainda o Labdex, claro que existe, mas esse experimento eu não sei se ainda tem lá. E a gente era muito parecido com esse. Era um emissor de micro-ondas e um detector.
A diferença era o quê? Que o emissor de micro-ondas, ele não emitia onda polarizada. Ele emitia onda nas duas direções, né? Eu falei duas porque a gente pode resumir em duas, né? Mas na verdade é todo aquele plano que eu mostrei. Só que você pode decompor todo mundo do plano e você resume em duas, certo? E aí qual que era legal? Porque a gente pegava, ligava o emissor sem grade nenhuma. E aí começava lá o barulhinho do detector. Colocava uma placa aqui assim, ó, diminuía o barulhinho, mas o barulhinho continuava, mas diminuía a intensidade. Tirava essa placa, colocava esta outra placa aqui, ó, o barulhinho também diminuía. Do mesmo jeito, igual ao outro, né? Aí o que fazia? Pegava essa aqui e colocava essa outra aqui na frente ou atrás. E aí, o que acontecia? O barulho cessava. Por quê? Porque como a onda ela era não polarizada, então ela estava oscilando nessa direção aqui e nessa direção aqui. O que acontece? Quando eu colocava essa grade aqui, essa grade aqui, os elétrons que estavam aqui, eles podiam ir para lá e para cá, né? Absorvendo toda a componente nessa direção, dissipando por efeito Joule. Só que o campo elétrico nessa direção aqui não tinha ninguém que absorvesse. Então ele passava. Então o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma onda não polarizada. Por absorção da componente horizontal, nós tínhamos uma onda agora linearmente polarizada na direção Y, aqui o vertical. Só que quando pegava essa outra grade e colocava na frente aqui, essa grade absorve, né, o campo elétrico vertical. O que acontecia? Nada de sinal. A gente conseguia exterminar entre aspas o sinal, absorver todo o sinal, né? É um jeito de absorção, de polarização por absorção, tá? Era um experimento bem legal, né? Bom, e a luz? Como funciona para a luz visível? Bom, agora a gente quer algo parecido para a luz visível, né? E você já deve ter visto, né? Quando você vai lá e pega um óculos escuro e está lá com lentes polarizadoras, né? Lentes polarizadoras. Então eles estão lá dizendo assim, olha, nossa eficiência é boa porque nós usamos um Polaroid, né? Que foi a invenção do Edwin Land, né? O que é um Polaroid? O que é uma lente de óculos polarizada, né? Então, é um filtro mais comum conhecido, né? Foi desenvolvido por Edwin Land, né? O que ele usa? Ele usa lâminas longas de cadeias de hidrocarbonatos alinhados, né? Tipo um polímero. E aí você coloca esse material numa solução de iodino e as moléculas passam a ser bons condutores. E aí quando você estica, você alinha essas moléculas boas condutores e elas têm caminho para elas percorrer. Então observem, aqui está um Polaroid, essas linhas aqui, ó, são as nossas linhas onde as nossas moléculas condutoras, né, elas conseguem caminhar. Então observem que aqui está vindo a nossa luz não polarizada. Eu podia representar ela só por uma linha aqui, né? Um eixo aqui, um eixo aqui, estaria todo mundo dentro disso, mas tudo bem, né? Também podemos desse jeito aqui. Observem que quem está nessa direção aqui, né, o campo elétrico dessa direção, o que vai acontecer? As minhas partículas, as minhas cargas, elas podem se mover nesse sentido aqui, mas elas não podem se mover nesse sentido aqui. Então essa lâmina aqui, este material, ele vai absorver o campo elétrico
que está nessa direção aqui, mas não vai absorver o campo elétrico que está nessa direção perpendicular. Por quê? Porque ele não consegue fazer com que as minhas cargas se movam nessa direção aqui, tá? Então, também é o que está escrito aqui em amarelo, né? Os elétrons podem se mover desimpedidamente apenas ao longo da cadeia, que neste caso está no eixo Y, vertical. Né? Mas eu posso pegar e virar esse polaroide e não deixar passar o campo horizontal. Né? E terminando esse aqui, né? O campo elétrico paralelo às cadeias ele é absorvido. Tá bom? Exemplos a gente vê no nosso dia a dia, que é o óculos de sol, né, com lâminas polarizadoras, depois vocês olham, né? E a gente também vê filtros de câmera fotográfica. Né? O filtro de câmera fotográfica ele é muito bom para você diminuir os reflexos, mas isso vocês vão, para entender, vão ter que esperar a nossa segunda videoaula. Nós vamos ver que quando a luz ela bate, por exemplo, num lago, bate uma superfície que tem reflexão, ela pode voltar polarizada. Né? E aí, se você tem um filtro polarizador, você consegue eliminar boa parte. Né? Se você coloca ele perpendicular ao eixo de oscilação, né? Você consegue eliminar quase todo o reflexo. Mas vamos lá. Então, são exemplos que a gente tem. E agora, o que a gente tem que ver e tem que cuidar com o eixo de polarização, certo? Isso é um ponto que às vezes causa um pouco de dúvida, porque a gente olha aqui, né, quando a gente tem um polaroide, a gente vê nossas cadeias que estão aqui e elas só deixam passar quem está perpendicular a elas. Por quê? Porque nossas cargas não conseguem se mover nesse lado aqui, então não vai dissipar a energia. Mas aqui elas sentem o campo elétrico, absorvem esse campo elétrico e vão para cima e para baixo e acabam consumindo todo este campo elétrico. Né? Mas agora o que tem que cuidar, agora a gente está falando de eixo de polarização. Então, quando eu falo eixo de polarização, né, a luz transmitida linearmente polarizado ao longo do eixo de polarização. Então, cuidado, que às vezes a gente olha assim, o eixo está aqui, então vai passar essas daqui e não vai passar as que estão paralelas ao eixo. Não, agora a gente está falando de coisa diferente. Então, o eixo de polarização. Vamos voltar aqui para não deixar dúvida. Aonde está, em que direção está o eixo de polarização desse nosso polaroide? O eixo de polarização está aqui. Né? Por que o eixo de polarização está aqui? É porque é nessa direção que o campo elétrico vai passar. Porque, vejam, a gente quer o campo depois. Né? Então, eu quero assim, eu quero um eixo de polarização na vertical porque eu quero um campo elétrico todo oscilando só na vertical. Né? Então, por isso que a gente diz o eixo de polarização. Que eu quero, olha, depois que a minha luz não polarizada passar por aqui, eu quero todo mundo nessa direção. Qual direção? Do eixo de polarização. Tá bom? Aqui tem um exemplo que mostra, né? Então, eu tenho um material que pode ser um polaroide, pode ser um outro material, mas que ele absorve, então eu boto um eixo de polarização aqui, então esse material aqui ele vai absorver todo o campo que oscila nessa direção aqui. Né? Então ele vai ter os teus elétrons, as tuas cargas, elas vão poder se mover nessa direção aqui, mas não vão poder se mover nessa direção aqui. Então quando chega uma luz, por exemplo, não polarizada, observe que no começo ele absorve, ele até começa a entrar aqui, mas ele vai sendo absorvido à medida e vai diminuindo, diminuindo e até quase que sumir. Mas vejam, isto, num mundo teórico, ideal, a gente vai ter uma absorção total nessa direção e não vai ter absorção nessa direção aqui. Mas é claro que a gente vê que mesmo nessa direção do eixo de polarização, há um pouco de perda, né? Sempre você vai ter algum pequeno movimento na direção deste eixo que vai absorver um pouco do campo, mas a gente consegue, depois que sai,
quase que perfeito, todo mundo oscilando na mesma direção, na direção constante, nesse caso aqui, todos na direção do nosso eixo de polarização, tá certo? Bom, agora o que a gente tem que discutir é quanto de energia que eu consigo conter com, por exemplo, com um Polaroid, né? Então, vamos lá. Vamos por partes. Então, desculpe. Então, primeiro, né, quando um feixe não polarizado incide no Polaroid, parte da radiação é filtrada e a luz restante é linearmente polarizada. Acho que aqui não há nenhuma dúvida, é o que a gente viu. Ele vem não polarizado, parte é filtrada, é absorvida pelo teu material, e a outra parte é transmitida. E essa parte que é transmitida, ela está linearmente polarizada, porque quem estava na outra direção foi todo absorvido. Tá? Bom, um Polaroid ideal, né, a intensidade transmitida é exatamente a metade da intensidade da luz polarizada não incidente. Né? Então veja, esse não aqui tá errado, né? Para o Polaroid ideal, a intensidade transmitida é exatamente a metade da intensidade da luz polarizada incidente. Né? Aqui está faltando, aqui é incidente e a da luz não polarizada, né? Vou colocar aqui. Agora sim, agora tá. Opa, faltou um espaço aqui. Então, vamos lá. Para um Polaroid ideal, a intensidade transmitida é exatamente a metade da intensidade da luz não polarizada incidente, né? O não ficou depois ali, a luz não polarizada incidente. Vamos lá. Primeiro que quase nunca as coisas assim elas são óbvias e intuitivas, mas esse eu acho que é uma das coisas que são intuitivas e é verdade, né? Então eu tenho uma intensidade da minha onda luminosa. Quando ela passa pelo Polaroid, eu estou dizendo que a intensidade que ela tinha, assim que ela passar pelo Polaroid, no Polaroid ideal, o que passar dela vai ser a metade da intensidade do que chegou no Polaroid. Certo? Vejam, quando isso não seria verdade? Se a minha luz não polarizada tivesse uma tendência em relação a algum dos eixos. Certo? Então, por exemplo, se a minha luz ela não polarizada, mas ela tem uma tendência, tem uma concentração maior em relação a este eixo aqui, ó, está se afastando, e o meu Polaroid, o eixo de polarização é assim, então vai passar menos que a metade, porque a maioria dela está aqui. Assim como se o meu eixo de polarização está aqui, vai passar mais da metade. Mas veja, isso seria se a minha onda não polarizada tivesse uma tendência em relação a alguma direção. Uma predileção. Esquece, né? Uma tendência, né? Uma concentração em uma dessas direções. Agora, se minha onda não polarizada ela está aleatoriamente sem dar preferência a nenhuma direção, né? Vai passar metade. Mas a gente pode ver um pouquinho mais aprofundado matematicamente. Né? Primeiro é o que? A gente já viu que a gente pode escrever. A gente pode escrever o campo que está chegando aqui como uma combinação de quem está perpendicular ao teu eixo do polarizador e paralelo ao eixo do polarizador. Né? Então, campo elétrico paralelo à direção de polarização, perpendicular. Opa! Aqui eu troquei, né? As palavras. Campo elétrico perpendicular à direção de polarização e o campo elétrico paralelo à direção de polarização. Né? Então, é aqui. Tem o nosso campo elétrico
a nossa onda luminosa não polarizada chegando. Está aqui a direção, nosso eixo de polarização, só vai sair nessa direção aqui. Então, reparem que aquilo que eu já falei para vocês, né? Os campos elétricos, como eles não têm uma direção preferencial para passar uma polaroide, então se eu somar todas as componentes perpendiculares e somar todas as componentes paralelas de todos os nossos raios, vão ser iguais. Certo? Vão ser iguais, porque não está distribuído de maneira homogênea por todo esse nosso disco. E aí, como vão ser iguais, somente metade da intensidade é transmitida. Tá? Então, estamos aqui. Então, quando a gente tem uma luz não polarizada com uma intensidade zero, assim que ela passar pelo teu polarizador, a intensidade que passa vai ser 1 meio de zero. E vejam, aqui nós estamos colocando o nosso polarizador aqui nessas linhas aqui, vertical, mas vejam que está vindo lá a nossa luz não polarizada. Não importa, às vezes parece que tem que estar, o nosso polarizador tem que estar, o nosso eixo de polarização tem que estar aqui, ou tem que estar aqui, né? Não importa, o nosso eixo de polarização pode estar na diagonal. Né? Não precisa estar vertical ou horizontal. Porque vejam, e vai continuar passando metade. Porque vejam, porque eu fiz um eixo assim e assim, mas eu posso fazer qualquer dois eixos perpendiculares. Então eu posso colocar um eixo assim e o outro perpendicular aqui. Né? Então por isso que aqui eu até evitei escrever YX, por isso que aqui eu já coloquei, olha, um perpendicular e um paralelo. Né? Bom, então o que nós temos aqui? Temos mais aqui um polarizador, né? Então vem uma onda não polarizada, passa pelo nosso polarizador e ela sai, certo? Com uma direção única, linearmente polarizada. Ele só vai oscilar nessa direção. Veja que já não é mais vertical, né? Tá aqui, ó, certo ângulo. O que a gente pode fazer, aqui tem uma fotocélula detectando essa nossa onda, o que eu posso fazer é colocar um outro polarizador antes da fotocélula e ver o que acontece. Que é o que nós temos aqui. Aqui é a frase, então vamos ver. Bom, então observe que agora a gente colocou esse segundo polarizador, que nós estamos chamando de que vai ser um analisador, e ele está nessa direção aqui. Observem que só vai passar nessa direção aqui, né? O campo, quando a gente pega lá, tá vindo, olha, vamos com calma. Vamos lá, tá a nossa luz não polarizada aqui, certo? Quando ela passa, só vai passar, aqui está o eixo de polarização do primeiro polarizador, nosso polaroide primeiro aqui, ela só vai passar nessa direção aqui, certo? Que está aqui, ó. Estão vendo? Esse aqui. Vou apagar. Eu posso escrever esse aqui como um campo paralelo ao meu segundo eixo de polarização e um campo perpendicular ao nosso eixo de polarização. Observe que quando essa onda, esse campo for passar por ali, o mais fácil é eu olhar, ao invés de escrever ele assim, eu apago ele e escrevo ele sendo assim. E a gente consegue observar que esta componente não vai passar, porque está perpendicular ao eixo de polarização, e só vai passar esta componente aqui. Então a gente tem que investigar quem é essa componente. Bom, essa componente vai ser o nosso E cosseno do ângulo. Quem é esse ângulo? O ângulo que este eixo de polarização faz com este eixo de polarização. E observem que pode ser qualquer ângulo. Aqui ele está reto, mas é qualquer ângulo. E nós vamos ter somente este aqui passando. Agora a questão é, observe que agora não faz mais sentido dizer que é metade, porque vai depender do ângulo entre eles. Se este ângulo aqui, o φ, o ângulo entre... Por que é φ, né? É φ porque aqui está o nosso analisador.
Se este ângulo aqui for zero, ou seja, esse aqui está na mesma direção desse aqui, vai passar todo mundo, 100%. Cosseno de 0 é 1. Agora, ao mesmo tempo, se esse daqui, né, aqui está φ, tiver 90 graus, ao invés de tiver aqui, tiver 90 graus com o nosso eixo de polarização aqui, não vai passar ninguém, né? Então, o que a gente sabe? Que o campo que vai passar pelo analisador, que vai chegar na fotocélula, ele pode ser dado por E cosseno de φ, onde que E é o campo elétrico que ele tem depois que passou pelo primeiro polarizador. E φ é o ângulo entre o eixo de polarização do primeiro com o do segundo. Então vamos lá. Somente a componente paralela vai passar, né? Então o campo elétrico transmitido pelo analisador vai ser o E cosseno de φ, certo? Mas observem que a gente pode buscar lá que a intensidade de uma onda eletromagnética ela é dada por 1 meio de 2μ0c, o E quadrado, campo elétrico quadrado. Então, para este campo elétrico que está aqui, ó, né, esse nosso E, a gente vai dar um I0. Eu vou chamar de I0, que é a intensidade aqui, que é o nosso campo elétrico, né, a intensidade antes do analisador. E assim, a intensidade que chega na fotocélula, quem chega na fotocélula é o nosso E cosseno φ. Então, vai ser a intensidade que chega na fotocélula, 1 sobre 2μ0c, E cosseno φ. Quando a gente faz ao quadrado, né, a gente vai ter 1 sobre 2μ0c, o E quadrado, que é o próprio I0, e o cosseno de φ ao quadrado. Né? Então, vejam, isto aqui, ele vale quando uma luz está chegando polarizada, quando a onda está chegando linearmente polarizada, que vale essa equação, né? Então, vejo que a intensidade é vista pelo analisador e 0 é a intensidade antes do analisador. Cuidado, esse 0, nesse nosso caso aqui, não é a intensidade original da nossa fonte. Esse 0 é a intensidade depois que já passou pelo primeiro polarizador, certo? Então tem que ficar atento a isso, bastante. E φ é o ângulo entre o eixo de polarização do primeiro polaroide e o eixo do analisador. Essa equação ela recebe o nome de lei de Malus, né? Essa equação aqui é a lei de Malus. Ela foi descoberta experimentalmente por Etienne Louis Malus em 1809. Então, depois, através das ondas eletromagnéticas, a gente consegue ver, mas provar matematicamente. Mas ele viu de maneira experimental, tá? Totalmente experimental. Bom, a gente sabe pelas datas que não tem das equações de Maxwell que tinha que ser assim, né? Então, quando φ igual a 0, nós temos uma intensidade máxima transmitida. Quando φ igual a 90, a gente não tem nada transmitido. O que eu queria mostrar para vocês é que essa equação ela vale para ondas linearmente polarizadas, certo? Mas a gente consegue ver que se eu utilizar ela para uma onda não polarizada, o nosso I ele vai ser o nosso I0, e aqui nós vamos ter que entrar uma média do cosseno ao quadrado de φ para todos os φ's. Vamos imaginar que é o nosso sistema que está chegando. Então vai ser para φ igual a 0 até 2π. Né? Por quê? Porque a nossa luz não polarizada ela tem intensidade, o campo elétrico ele tem direção em todos esses ângulos aqui. Né? Então, se nós vamos fazer qual que é a intensidade que passa aqui, então vai ser a intensidade que tem, né, vezes a média para todos os ângulos de cosseno ao quadrado. E a gente já viu em várias vezes que a média com cosseno ao quadrado é igual à média do seno quadrado. Então a gente sabe que esse valor aqui, que esse valor aqui é
1 meio. Né? Então a gente pode ver, através dessa equação aqui, que a gente estava certo lá, dizer que quando vem uma luz não polarizada, 1 meio só da intensidade que passa. Né? Só que essa equação não dá direto isso, a gente tem que tirar a média para todos os ângulos. Tá? Bom, então algo que eu já tinha falado lá no micro-ondas, que é o seguinte: quando a gente tem a nossa luz não polarizada, chegando no polaroide, por exemplo, vertical, né? Então o eixo de polarização está aqui na vertical, só vai passar a componente vertical. Se eu coloco agora um polaroide com a direção com o eixo de polarização na horizontal, não vai passar ninguém. Não temos luz aqui. Certo? Isso é muito legal e a gente vê isso em figuras. Olha que bacana aqui. O que nós temos aqui? Ó? Aqui, na primeira figura, a gente tem 3 óculos. Tá? Óculos com lentes polarizadoras. Observem que nós temos aqui, estamos vendo as nossas linhas aqui, né? Então, claro, absorve metade da intensidade, então a gente acaba vendo mais escuro, né? Observem que quando eu coloco, ó, então aqui, vamos só identificar os óculos. Aqui nós temos um, ó, tá? Aqui temos um. Aqui nós temos outro, tá? E aqui nós temos outro. Certo? Então, 3 óculos. Então, vamos com calma. Então, observem que a lente, nesse sentido aqui, ela está deixando passar... Vamos fazer o seguinte, tá deixando passar aqui e não está deixando passar nessa direção aqui. Pode ser? Certo? Então, aqui ela está deixando passar aqui. O eixo de polarização está nesse sentido aqui. Certo? Vejam que aqui a gente vê o quanto que o sistema real, né? O sistema real muda em relação ao sistema ideal, porque a gente acaba vendo mais escuro quando a gente coloca os dois juntos. Mas veja que os dois óculos eles estão na mesma posição e os dois continuam passando nessa direção aqui. Agora, quando eu peguei o mesmo óculos e virei ele, opa. Então, não, pera. Agora, né? É o mesmo óculos que eu virei. Agora, observe que aqui ele não está deixando passar na direção horizontal. Então, vejam que a cor que a gente vê nesse aqui e a cor que a gente vê nesse aqui é a mesma. Porque aqui a gente está passando todo mundo que era vertical, mas não está passando ninguém que é horizontal. Aqui nós estamos passando todo mundo que é horizontal e ninguém que é vertical. Então, essa intensidade aqui é o I0 sobre 2 e a intensidade aqui é I0 sobre 2. Tá? Agora, quando a gente coloca os dois óculos cruzados, ou seja, eu vou ter um eixo de polarização nesse sentido aqui para este óculos aqui, então ele não vai deixar passar quem está na horizontal. Mas ao mesmo tempo, esse óculos que está aqui virado, vai estar o eixo de polarização aqui, então ele não vai deixar ninguém passar, quem está na vertical não vai deixar passar, e a gente vê totalmente escuro, a gente não vê luz alguma saindo. Luz alguma saindo. Aqui também mostram, né? Então observe que esses dois polaroides aqui, eu sei que eles estão cruzados, a gente fala, né? Porque esse aqui ele está deixando passar. Observe de novo. Eu não consigo dizer assim, esse aqui está na vertical, esse aqui está na horizontal. Não dá para ver, não tem diferença nenhuma. São iguais. Só que eu percebo que eles estão cruzados quando eu coloco um sobre o outro. Não fica só um pouco mais escuro devido a não ser um polaroid ideal. O que muda é que você não vê mais nada de luz. Né? Então, você está cruzando isso. Aqui vocês têm na calculadora de vocês, né? Nos nossos equipamentos que usa essa técnica de polarização, o que ele tem? Se você for olhar a tela da tua calculadora, ela tem vários sisteminhas e no final ela tem um espelho. Então, a maioria das calculadoras ela não tem luz própria. O que ele tem? Tem um espelho.
Tanto é que se você ligar a tua calculadora no escuro, você não vai enxergar ela não tem luz própria. Por isso que ela dura tanto as baterias, né? Eu tenho minha calculadora, acho que tem mais de 15 anos a calculadora. Eu nunca troquei a bateria dela. E eu uso bastante. Porque elas não têm luz própria. A bateria delas é usada só para quê? Só para polarizar o cristal líquido. Essa é a função. Polarizar o cristal líquido. Então, quando você liga a tua calculadora, ela tem um espelho, né? A luz ambiente, ela entra ali no teu cristal líquido, bate no espelho, quando ela reflete no espelho, que ela está voltando para você, aí você entra com a tua polarização. Dependendo o número que você aperta, o que ele acontece? Ele faz uma polarização cruzada nessa direção, devido a uma diferença potencial. Algumas calculadoras, até a maioria, o que elas já têm? Elas já têm uma lâmina, por exemplo, polarizada vertical. Já tem ali uma lâmina polarizada. Então tudo está polarizado vertical. E aí quando você aperta um número, essa diferença potencial faz com que você tenha uma polarização só horizontal. Por quê? Porque como eu já tenho uma lâmina vertical, eu só preciso de uma polarização horizontal para ter a nossa polarização cruzada. E aí você não vê luz. E aí você vê escuro. Aí você vê os números. Hoje em dia já tem até janela assim. A janela é só de vidro. E aí você aperta um botão. Você vai ter cristal líquido nela ali. Então ela orienta os cristais, que faz uma polarização cruzada, né? E aí já fica escuro. Se você quiser diminuir só pela metade da intensidade, você aperta um botão e aí ele só polariza em um sentido, não faz a polarização cruzada, tá? Bom, mas antes de ir para o exercício, eu quero perguntar para vocês, e depois a gente vai fazer o exercício, vocês pensem. O que acontece se eu vir aqui e colocar um polarizador que não sei lá, 30 graus, com eixo de polarização fazendo 30 graus com esse daqui, 40. Será que a gente continua não vendo? Olha, eu já vi estudante de física formado dizendo, olha, continua não vendo, porque este primeiro Polaroid e esse aqui estão cruzados. Bom, pela minha fala, você já deve imaginar que alguma coisa acontece, tá? Pensem, dá uma pausada, dá uma pensada. Nós vamos fazer um exercício sobre isso, tá? Bom, o primeiro exemplo, um pouco mais simples. Vamos lá. Então, uma luz não polarizada passa por dois polaroides. O eixo de polarização do segundo forma 30 graus com o eixo de polarização do primeiro polaroide. O segundo aqui é o nosso analisador. Determina a intensidade do feixe transmitido pelos dois polarizadores. Então, primeiro está aqui vindo a onda não polarizada. Eu coloquei uma intensidade de I0 para a onda não polarizada. Coloquei a intensidade de I igual a I1 para a onda linearmente polarizada na vertical e I2 depois que passou pelo analisador, né? Linearmente polarizada num ângulo de 30 graus com a vertical, certo? Bom, então vem a nossa onda não polarizada, passa por aqui, ela fica polarizada na vertical, linearmente polarizada nessa direção aqui, e quando ela passar no nosso outro polarizador, que está a 30 graus com a vertical, ela vai sair polarizada nessa direção aqui. Então vamos lá, vamos com calma. Então, a intensidade 1 vai ser I0 sobre 2. Né? Por quê? O campo que passa aqui é só a metade, né, do campo. Todo o campo nessa direção aqui ele é eliminado por absorção, certo? A intensidade 2 ela vai ser dada por I1, então cuidado, porque às vezes você decora lá que é o I0, mas lembra que eu fiz o I0 baseado no campo elétrico que já estava deste lado aqui. Então aqui vai ser o nosso I1 cosseno ao quadrado de 30. Como o cosseno de 30 é conhecido, né, a raiz de 3 sobre 2, eu não fiz na calculadora. Não ia colocar lá 0,887, se eu já tenho um número aqui que eu vou elevar ao quadrado ainda, né? Então, o nosso I1 é I0 sobre 2, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2,
fazendo isso aqui, né? Aqui fica 4, vai dar 8. E nós temos a intensidade que passa pelo analisador, né? Então, se eu tiver uma fotocélula aqui, ela vai detectar uma intensidade de 3 oitavos da intensidade original da nossa onda luminosa, tá? E para a gente finalizar, o que acontece se nós... né, aquela minha pergunta, agora vem a resposta. O que acontece se um terceiro Polaroid for fazendo 45, com os outros dois, for colocado em dois Polaroids cruzados? Ou seja, o que acontece se eu vim aqui colocar um Polaroid fazendo um ângulo de 45? Será que eu continuo não vendo luz? Né? E aí a gente vai ver algo muito interessante. E depois, quando vocês forem estudar quântica, vocês vão ver. Nossos polarizadores, eles não são comutáveis. O que acontece? Eu colocar um polarizador aqui, 45 graus, não é a mesma coisa que eu colocar ele aqui, e não é a mesma coisa que eu colocar ele aqui. Vocês vão ver que se eu colocar o nosso 45 aqui, bom, aqui nem faz sentido, né? Mas se eu colocar ele aqui 45, eu não vou continuar não vendo luz. Agora, se eu colocar ele aqui no meio, a gente vai começar a ver luz. A gente vai começar a ver luz. Né? Então, vamos lá. Vamos tentar entender por quê. Então, vamos imaginar. Então, vem a nossa luz não polarizada, passa pelo nosso polarizador, né? Vai estar na direção do eixo de polarização, que é na vertical. Quando ela passa no nosso segundo polarizador, agora faz 45, ela vai sair polarizada num ângulo de 45. Quando ela encontra agora o nosso polarizador na horizontal, ela vai estar fazendo... Ela vai estar fazendo 45 com o eixo de polarização aqui. Não está mais fazendo 90, está fazendo 45. Então, nós vamos ter uma intensidade passando aqui. Vai ter uma intensidade passando aqui. Qual vai ser? Vamos lá. Quem que é o nosso I1? I0 sobre 2. Quem que é o nosso I2? Que está aqui. Vai ser o I1, que é essa intensidade que nós temos nessa região aqui, cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, nós temos que o nosso I2 vai ser I0 sobre 4. Quem que vai ser o nosso I3? Que é a intensidade aqui, essa intensidade que vai ser no final, vai ser I2, que é a intensidade aqui, cosseno também de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, observem que a intensidade que vai sair depois dos três polaroides não vai ser zero. Vai ser a intensidade inicial, antes, né, da onda não polarizada, dividido por 8. Né? Então, cuidado, muita gente acaba só pensando assim, não, estão cruzados, então é zero. Sim, quando estão cruzados é zero. Só que quando você coloca um no meio, esse do meio não está cruzado com o primeiro, e ele vai gerar um campo elétrico na direção do eixo de polarização. E esse eixo não está cruzado com o segundo. Com o terceiro, no caso, com o terceiro. Né? O do meio ali não está cruzado com o primeiro e nem cruzado com o segundo. Então, não vai ter campo elétrico sendo transmitido. Tá certo? Bom, era isso, essa primeira parte. Tá? Então, agora a gente viu o que é a polarização e como a gente consegue pegar uma onda eletromagnética e polarizar através da absorção. Tá? A próxima videoaula a gente vai ver o fenômeno de espalhamento, né? Por que o nosso céu é azul, a gente vai colocar um pouquinho sobre isso e também ver como a gente consegue uma onda polarizada através da reflexão. E a nossa terceira videoaula, a gente vai ver como a gente consegue polarizar através de cristais birrefringentes, que a gente vai colocar lá para ver o que é, tá bom? Então, nos vemos na nossa
próxima videoaula. Valeu!